Saudações poéticas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao canal Versos em Brasa. O canal que procura levar adiante e difundir a cultura da poesia e do cordel, esta arte genuinamente brasileira. E nós todas as semanas estamos trazendo aqui para vocês conteúdo novo, de diversos assuntos. Então nós pedimos, por favor, visualize nossos vídeos, curta, faça o seu comentário, compartilhe com um amigo ou amiga que deve gostar, com um familiar, alguém que você conheça. E não deixe de se inscrever em nosso canal se ainda não estiver inscrito. Nós contamos com vocês. E como é chegado neste mês de novembro, dia 19, que é o Dia da Bandeira, a gente vem aqui tratar um pouco desse assunto, mas fazendo uma exploração um pouquinho diferente. Sabemos que a bandeira ela é o símbolo máximo de um país, de uma nação, e ela é extremamente cultuada. Nós queríamos hoje trabalhar um outro lado, que é a história da bandeira brasileira. Por um acaso, você sabe que a nossa bandeira já teve 12 outros modelos antes dela? Então, se você não sabia, assista a esse nosso cordel agora que nós vamos procurar resumir de uma maneira muito simples um pouquinho da trajetória da nossa primeira bandeira ainda do Reino de Portugal aqui no Brasil até chegarmos à nossa atual tão conhecida. Espero que gostem. (19 de novembro), este mesmo é o dia de homenagem à bandeira, sinal de soberania, que representa o país, a marca de hegemonia. É o nosso estandarte que tremula hasteado, em toda solenidade faz-se reverenciado, é sinal de nossa pátria e, portanto, respeitado. Mas hoje venho falar que este símbolo de glória antes teve outras formas, cada uma provisória, e desta nossa bandeira eu vou contar a história. Logo em primeiro momento, período colonial, tivemos 8 bandeiras com motivo imperial, cada qual representando o Reino de Portugal. Foi a da Ordem de Cristo, que primeiro aqui chegou, nas hastes das caravelas quando Cabral aportou, e representava a ordem que tudo financiou. Trazia a cruz de Cristo como representação de uma ordem militar que estava em ascensão, com origem na igreja, da mais alta posição. Então Dom João II criou uma outra bandeira, foi chamada de real, usada em terra estrangeira, sobrepondo a cruz de Cristo, ele usou de tal maneira. São 5 escudos em cruz, dentro de um bem maior, 7 castelos de ouro dispostos ao seu redor, era um brasão de armas que lembrava o Império Mor. Quando Dom João III assumiu esse reinado, novamente o estandarte acabou modificado, o fundo da cruz da ordem finalmente retirado. E acima do brasão uma coroa foi posta, usada em expedições nas quais era muito exposta, e lá nas capitanias, nas alturas bem disposta. Mas certo tempo depois, Portugal a revelia, ficou sem herdeiro ao trono, perdeu a soberania, e Felipe da Espanha foi a nova monarquia. E uma nova bandeira lá no reino apareceu. No brasão e na coroa, o monarca não mexeu, apenas uns ramos verdes, a bandeira ele acresceu. Mas após este período, Portugal recuperou a sua soberania. Dom João IV coroou, então por restauração a bandeira se chamou. Saíram os ramos verdes, uma borda fez então, em um tom forte de azul, marcando a veneração pela sua padroeira, Senhora da Conceição. Depois surgiu a ideia da bandeira especial, exclusiva para o Brasil e não mais para Portugal, bandeira do Principado, foi chamada afinal. Foi quando Dom João IV, de maneira varonil, aclamou a Teodósio, o seu filho tão gentil, com o título de príncipe,
desta terra do Brasil. Mas de forma paralela, outra bandeira surgiu, a de Dom Pedro II, em que o brasão ressurgiu, e o branco que vinha ao fundo, de verde já se tingiu. E esta nova bandeira tremulou muito atuante em várias expedições no domínio bandeirante, explorando o mata dentro e seguindo adiante. No século XVII, a tal bandeira real, que fez Dom Pedro II para servir de oficial, como símbolo do reino, assim seria afinal. E o fundo que era verde, para o branco retornaram, a coroa e o brasão por ali continuaram, a corrente e a cruz foi o que acrescentaram. 1808 mudou-se todo o sentido quando a família real no Brasil tinha partido. 1815 mudou-se para Reino Unido. Então a nova bandeira fez assim uma junção da esfera do Principado com a coroa e o brasão, o Brasil representado no azul da ilustração. Pouco antes da independência, surgiu um novo estandarte, com uma porção em branco e de azul a outra parte, e nos velhos elementos aplicou-se nova arte. Mas esta bandeira teve duração inconsistente, isto porque, na verdade, ficou 1 ano somente, mas no grito de Ipiranga ela estava tão presente. E após a independência, viu-se a necessidade de ter a própria bandeira para mostrar autoridade, acrescentando elementos, dando nova identidade. Aquele verde retângulo pela Casa de Bragança, o amarelo Habsburgo, para começar a mudança, café e tabaco em ramos, colocados com pujança. Lá estava a Cruz da Ordem, a esfera do Principado, circuladas pelo azul completamente estrelado, e a coroa imperial em um nível elevado. Quando chegou a República, precisaram inventar outro tipo de bandeira para poder pôr no lugar daquela imperial que não podia ficar. Listras verdes e amarelas alternavam-se no pano, inspiradas no modelo que era norte-americano, 3 estrelas referentes às colônias neste plano. Mas logo depois chegou o estandarte atual, conservou a cor das casas como na imperial, no centro uma esfera azul, sem a coroa real. Um punhado de estrelas, em quantidade prevista, cada uma é um estado da União Federalista, na faixa Ordem e Progresso, um lema positivista. Assim eu termino a história sobre nosso pavilhão, o estandarte sagrado que cobre a nossa nação. Reverencio a bandeira, relíquia do meu torrão.